relação a medicações que afetam microcirculação, principalmente na parte de anestesia, por exemplo, dexmedetomidina. A DEX. Então, sabidamente a DEX causa alteração da microcirculação. Ela causa uma vasoconstrição periférica, acho que todo mundo concorda. A grande questão da DEX é que ninguém sabe qual o mal que isso faz, porque esse mal não foi demonstrado. E aí uma das suspeitas bom, a DEX vai causar uma alteração na microcirculação. Essa alteração é uma alteração arquitetônica, ou seja, existe uma arquitetura de arteríolas e vênulas e tudo aquilo. Essa arquitetura ela é danificada por uma constrição mesmo, periférica, tá? Visivelmente ela é danificada, então quando vai lá e filma a microcirculação com a dexmedetomidina, você vê aquilo modificar, ela fica muito parecida com o que seria um paciente em sepse, tá? Porém, quando você vai analisar estudos de mortalidade e desfechos secundários, ou quais são as pioras desses pacientes, uma das coisas que a microcirculação causa é aumento da pontuação do sofro, ou seja, quanto pior a microcirculação, maior o índice de falha múltipla desses pacientes. Então, teoricamente, a gente colocaria a DEX e veria isso. Aí a gente não vê, isso não acontece. As pesquisas mostram que não é isso que acontece. Então, ninguém sabe muito bem como que a DEX, se a DEX faz mal ou não. Aparentemente, não. Apesar de, visualmente, se a gente for lá no microscópio e olhar, a microcirculação está inteira alterada. Mas, considerando mortalidade e piora dos pacientes, isso não acontece. O que se acredita é que o consumo de oxigênio caia também. Então, a entrega de oxigênio diminui, mas o consumo de oxigênio diminui. Então, a gente tem as duas coisas se equilibrando. A grande questão será que eu quero que o consumo caia? E será que eu quero que a entrega caia? Se a gente for pensar em humanos, em sepsis, com doses de humanos, que são, acho que, doses mais leves do que o que a gente está acostumado a usar, e vamos lembrar que se você pegar uma pessoa na UTI tomando dexmedetomidina lá, ele não está bradicardia, não fica do jeito que a gente mantém nos pacientes, tá? Eles pegam um pouco mais leve com a dex. Isso não acontece, tá? Agora, a grande questão se a gente tem um problema na microcirculação, e além do problema na microcirculação arquitetônica, a dexmedetomidina, ela vai derrubar a frequência cardíaca, e a frequência cardíaca é da fórmula do débito cardíaco. E o débito cardíaco é da fórmula do DO2. Então, assim, no final das contas, ela vai derrubar o DO2. Se a gente olhar para a parte teórica, é um pouco assustador. Porque você tem alteração arquitetônica de toda a microcirculação do paciente e diminuição da entrega de oxigênio. Então, isso aqui seria péssimo. Mas, quando se coloca isso nos pacientes, nos humanos, que se fez os estudos, não se mostra um índice de mortalidade nem que os pacientes pioraram. Tá? Mas eu acho que aí existem algumas coisas. Eu acho que a gente não pode extrapolar muito. Eu tomo muito cuidado com DEX. Eu uso, gosto, mas não deixo a frequência cair muito. E não gosto de usar doses muito altas. Tá? Que doses? Mas aí eu não tenho. Raramente eu tento passar de 1, que eu acho alto. Assim, 1 é se eu precisar muito da DEX. Tá? Quando eu vou precisar muito? Se eu tenho um paciente, por exemplo, em choque séptico, tá? Que eu preciso ter uma pressão invasiva. E eu, particularmente, eu acho que sedar esse paciente é vantajoso. Por quê? Porque a pressão invasiva, se eu conseguir ter ela exata e conseguir calcular a média, eu vou conseguir titular a noradrenalina na menor dose possível para a média ideal. Então, se o meu foco é 65, eu vou titular a nora a menor dose possível para 65. Só que para isso eu preciso ter uma pressão invasiva. E às vezes o paciente não deixa. E aí eu tenho que usar DEX. Mas aí você alterou a microcirculação do paciente. Sim, só que se eu errasse a dose da nora, eu ia alterar muito mais. Isso é o que passa na minha cabeça, certo? Porque a nora também faz toda essa vasoconstrição. E a da nora, classicamente, quanto mais nora, mais morre o paciente. Não é só porque você precisa de mais nora porque o paciente está mais grave. Não, não é isso. Se você tem os mesmos pacientes, um que você coloca
é 65, você deixa lá uma dose de nora. Esse mesmo paciente, você pega ele no mesmo quadro e vai para 85 e aumenta a dose de nora, o 85 morre mais, certo? Por quê? Porque provavelmente a microcirculação está piorada no 85. No 65 é o mínimo, é o ideal para você manter uma perfusão do paciente.